Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 9 de agosto de 2022. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 7, 8 e o 9. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 7. Jeremias fala no templo. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem, todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem. Deixa eu voltar aqui. Deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de se prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra, que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Versículo 8. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, pois depois de voltar a praticar todas essas coisas, ou melhor, estamos seguros para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não conhecem que este templo, que leva o meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora, vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que ali fiz por causa da perversidade de meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Expulsarei vocês de minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Jeremias, não interceda mais por esse povo. Não chore mais, nem faça orações por eles, e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Você não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Vejam como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor.
Na verdade, prejudica a si mesmos por causa de sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei minha ira ardente sobre este lugar, seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Essa foi minha ordem: obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam tudo o que ordeno, e tudo lhes sairá bem. Porém, meu povo não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não o escutarão. Anuncie essas advertências, mas eles não responderão. Digam-lhe: esta nação que não obedece ao Senhor, o seu Deus, e não querem ser ensinada, o que fazer? A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. Versículo 30. O povo de Judá pecou diante de meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva o meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete, até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Misericórdia. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão a sepultura dos reis e dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde os enviei. Eu, o Senhor, falei. O engano dos falsos profetas. Versículo 4. Jeremias, diga ao povo: assim diz o Senhor. Quando uma pessoa cai, não volta a se levantar?
Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que esse povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente em suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz: que coisa terrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer: somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem deste modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabe o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei, não haverá mais colheita de figos nem de uvas, suas árvores frutíferas morrerão. Tudo o que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá: por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali. Pois o Senhor, o nosso Deus, decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos, o relinchar de seus garanhões. Faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo o que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês, e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Versículo 18. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos? Sofro com a dor de meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Que tristeza, né? Meu Deus! Vamos agora para o capítulo 9 e último desse dia. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 9. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores.
Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam em mente, ninguém diz a verdade, com língua experiente contam mentiras. Cansam-se de tanto pecar, amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purifiquei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas, falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Chojarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida, e não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio o bastante para entender essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Porque a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou minha lei, não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os deuses teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu lhes espalharei por todo o mundo, até lugares que nem eles nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada, até que os tenha destruído por completo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 17. Considerem tudo isso, e chamem as mulheres que planteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar, que seus olhos se encham de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados, que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear, ensinem umas às outras a lamentar, pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Como diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos, como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de sua riqueza. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Versículo 25 e 26, os dois últimos de hoje. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos
tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois, como todas essas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Misericórdia. Esta é a palavra do Senhor para hoje. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.